O Google acabou de anunciar uma inteligência artificial que pode trabalhar por você enquanto você dorme. Não é só um chatbot esperando uma pergunta. A proposta é uma IA que fica ativa em segundo plano, acompanha tarefas, cruza informações e pode executar ações sob sua direção. O nome dela é Gemini Spark. E se essa ideia funcionar como foi apresentada, talvez este seja um dos passos mais importantes da inteligência artificial recente. A transição da IA que responde para a IA que age. Até agora, a maioria das pessoas se acostumou com o tipo de inteligência artificial bem simples de entender. Você abre uma conversa, faz uma pergunta e recebe uma resposta. Ela escreve um texto, resume um documento, cria uma imagem, ajuda em uma planilha ou explica um assunto. Mas o Gemini Spark aparece com outra lógica. A promessa não é apenas responder melhor. A promessa é continuar trabalhando, mesmo quando você não está olhando para a tela. Pense na diferença. Um chatbot comum é como alguém sentado esperando você pedir alguma coisa. Já um agente de IA é como um assistente que recebe uma missão, entende o objetivo, acompanha o progresso e volta quando algo importante acontece. Esse é o ponto que torna o Gemini Spark tão curioso. Ele foi apresentado como um agente pessoal disponível 24 horas por dia, feito para ajudar a navegar sua vida digital e tocar tarefas em segundo plano. O exemplo mais fácil de entender é este. Imagine que você quer encontrar oportunidades de estágio, comparar vagas, acompanhar novas publicações e separar apenas as opções que fazem sentido. Em vez de entrar todos os dias em vários sites, copiar links e montar uma lista manualmente, você poderia dar essa tarefa para o agente. Ele trabalharia em segundo plano, monitoraria mudanças e chamaria sua atenção quando encontrasse algo relevante. E aqui entra a parte que chama atenção. O Spark foi descrito como uma IA que pode continuar trabalhando mesmo se o seu celular ou notebook estiverem desligados. Isso indica uma lógica baseada em nuvem. Ou seja, o trabalho não depende do seu aparelho ficar aberto o tempo todo. A tarefa pode continuar rodando em infraestrutura do Google, enquanto você está em outra atividade ou simplesmente dormindo. Esse detalhe muda a percepção sobre IA. Porque uma coisa é usar uma ferramenta por alguns minutos. Outra coisa é delegar uma tarefa contínua para um sistema que fica monitorando, comparando e organizando informações o tempo todo. É como sair de uma calculadora inteligente para um assistente digital permanente. E esse tipo de mudança pode mexer com trabalho, estudo, organização pessoal, pesquisa, compras, viagens e praticamente qualquer rotina baseada em informação. Mas isso não significa que a IA simplesmente sai fazendo tudo sem controle. O Google apresentou a ideia com uma ressalva importante. Ela opera sob direção do usuário e foi desenhada para verificar antes de ações maiores. Esse ponto é essencial. Um agente que apenas pesquisa e organiza já é poderoso. Mas um agente que toma decisões reais, envia mensagens, compra coisas ou altera compromissos precisa de limites muito claros. A grande questão é que, quanto mais útil um agente se torna, mais acesso ele precisa ter. Para funcionar bem, ele pode precisar entender seu calendário, seus e-mails, seus documentos, suas tarefas, suas preferências e seu histórico. Isso cria um paradoxo. Para a IA ser realmente eficiente, ela precisa conhecer muito sobre você. Mas quanto mais ela conhece, maior fica a preocupação com privacidade, segurança e controle. Esse é um dos motivos pelos quais o Gemini Spark pode ser tão polêmico. Para algumas pessoas, ele representa produtividade extrema. Para outras, representa mais uma camada de dependência das grandes empresas de tecnologia. Afinal, se a sua agenda, seus e-mails, seus documentos, suas compras e suas decisões passam por um agente de IA, quem controla de verdade essa rotina? Você, a ferramenta ou a empresa que fornece a ferramenta? Existe também um impacto direto no trabalho.
Hoje, muita gente usa IA para acelerar tarefas pontuais, escrever um e-mail, resumir reunião, montar uma apresentação, revisar código ou pesquisar um assunto. Mas um agente 24 horas por dia pode ir além. Ele pode acompanhar processos inteiros, pode avisar quando algo muda, pode preparar materiais antes da reunião, pode organizar prioridades antes do dia começar. Isso muda o papel da IA dentro das empresas. Pense em uma pessoa que começa o dia com tudo separado: e-mails importantes resumidos, tarefas críticas destacadas, notícias do setor filtradas, reuniões preparadas e documentos relevantes já organizados. Isso parece apenas produtividade, mas também muda a competição profissional. Quem souber delegar tarefas para agentes de IA pode ganhar tempo, contexto e velocidade. Quem continuar fazendo tudo manualmente pode parecer cada vez mais lento. Ao mesmo tempo, existe um risco de excesso de automação. Se a IA começa a filtrar o que você vê, resumir o que você lê e decidir o que merece sua atenção, ela também passa a moldar sua visão do mundo. Talvez você ganhe tempo, mas talvez perca contato com detalhes importantes. Um resumo pode esconder nuances. Uma prioridade automática pode errar o contexto. E uma decisão sugerida por IA pode parecer certa só porque veio pronta. Outro ponto curioso é que o Gemini Spark faz parte de uma tendência maior, a corrida pelos agentes de IA. As grandes empresas não querem apenas criar modelos que respondem perguntas. Elas querem criar sistemas capazes de executar tarefas. A próxima disputa não será só qual IA escreve melhor, conversa melhor ou gera imagens melhores. Será qual IA consegue agir melhor, com mais segurança, mais contexto e menos erro. Isso explica por que o anúncio chama tanta atenção. O Gemini Spark não é apenas uma função nova dentro de um aplicativo. Ele aponta para uma mudança de comportamento. Em vez de abrir a IA para pedir ajuda, você pode começar a criar missões para ela cumprir. Monitorar uma viagem, acompanhar preços, preparar uma pesquisa, organizar compromissos, cruzar dados de e-mails e documentos, encontrar oportunidades e voltar com respostas quando algo muda. Mas ainda existe uma distância entre anúncio e uso real. Uma apresentação no palco mostra o potencial. O dia a dia mostra as limitações. O agente precisa entender contexto, evitar erros, pedir confirmação no momento certo, não inventar informações e não tomar atitudes perigosas. Se ele for lento, confuso ou invasivo, as pessoas podem rejeitar. Se ele for útil de verdade, pode virar parte invisível da rotina. A disponibilidade inicial também mostra que isso ainda é uma fase controlada. O Spark aparece ligado a assinantes Google AI Ultra nos Estados Unidos e a ambientes empresariais como Workspace e Gemini Enterprise. Isso sugere que o Google está começando pelos usuários mais avançados, onde o valor da automação pode ser maior. Com o tempo, se o produto funcionar, a tendência é que recursos parecidos cheguem a mais pessoas. O impacto cultural pode ser enorme. Durante anos, a pergunta foi: o que a IA consegue responder? Agora, a pergunta começa a mudar. O que a IA consegue fazer por mim, sem que eu precise acompanhar cada passo? Essa diferença parece pequena, mas é gigantesca. Porque quando uma tecnologia deixa de ser uma ferramenta que você usa e vira um agente que age por você, a relação muda completamente. E talvez esse seja o ponto mais importante. O Gemini Spark não precisa ser perfeito no primeiro dia para indicar o caminho. Ele mostra para onde a indústria está indo. A IA está deixando de ser uma caixa de respostas e começando a virar uma camada ativa sobre a nossa vida digital. Ela vai observar, organizar, sugerir, executar e pedir confirmação. O futuro da IA pode não parecer um robô andando pela casa. Pode parecer uma rotina silenciosamente administrada em segundo plano. A pergunta final não é apenas se essa tecnologia é impressionante,
A pergunta é se estamos prontos para ela. Porque uma IA que trabalha 24 horas por dia pode economizar tempo, reduzir tarefas repetitivas e abrir novas possibilidades. Mas também pode aumentar dependência, concentrar poder e tornar nossa vida digital ainda mais conectada a poucas plataformas. O Gemini Spark pode ser o começo de uma nova fase, a fase em que a IA deixa de esperar comandos e passa a trabalhar em silêncio. Obrigado pela sua atenção até aqui. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor o assunto. Até o próximo vídeo.